Presença de vocês. Em seguida, fazer um agradecimento especial a Lírio Dantas Júnior por ter aceito o nosso convite para realizar esse primeiro ensaio preparatório para o 30º Congresso Brasileiro de Psicanálise da FEBRAPS, Federação Brasileira de Psicanálise, que acontecerá na data de 22 a 25 de outubro de 2025, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Todos estão convidados. E cujo tema é o mesmo do ensaio de hoje: sexualidade, o tumulto das diferenças. Eu gostaria de destacar algumas presenças. O presidente da FEBRAPS, Luiz Celso Castro Toledo, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, a diretora científica da FEBRAPS, Ana Clara Duarte Gavião, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e a tesoureira da FEBRAPS, Ana Cláudia Zoanella, aqui da Sociedade Psicanalítica do Recife. Eu vou apresentar em breves palavras a Lírio Dantas Júnior. É membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica do Recife, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, docente do Instituto da SPRPE e professor convidado pelo Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Goiânia. Eu vou passar a palavra para a presidente da Sociedade Psicanalítica do Recife, Carolina Henriques, ela quer dar as boas-vindas. Pois é, gente, já conversamos aqui, o prazer que estar com vocês aqui em Recife na tela, tá? Agradecendo muito essa possibilidade de estarmos com a Lírio, de alguma forma, fazendo esse primeiro ensaio preparatório, não é? Dentro de um assunto que ele tem um domínio tão grande com as questões freudianas. Então, com esse momento, esse privilégio nosso, é estar contando com todo esse grupo da FEBRAPS e todos os colegas e amigos de todas as federadas nessa nossa terra. Melhor seria no presencial, mas é o que a gente tem e favorece esse grande encontro. Então, Alírio, eu quero agradecer, né, você ter aceito esse convite com muita honra para a gente, né? Agradecer a Sandra, que já no final da nossa gestão, ela continua fazendo uma direção científica de tanta qualidade, não é? Hoje, mais um dia para a gente poder continuar fazendo o agradecimento que temos vivido nesses 2 anos. Luiz, Luiz é extremamente bem recebido aqui por nós, como todos, né? Ana Clara, cadê Aninha, nossa Aninha que está aqui, está na FEBRAPS, está gripada, e todos. Beth, uma maravilha você dar essa ideia, né, para que a gente possa escrever lá no Observatório Psicanalítico, vamos lá para ler e caronear essas publicações. Então, todos são muito bem-vindos e um agradecimento muito especial de estarmos juntos nesse momento. Sandra, a você e toda a sua diretoria. Obrigada, Carol. Pode ficar à vontade aí com a palavra para a Eu Lírio. pediria só que quem tivesse com o som aberto pudesse fechar para não. E a Líria, a palavra é sua. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite de Sandra, em nome da sociedade, e a oportunidade dessa essa noite de reflexo que faz parte da programação científica normal da sociedade, tenha sido encampada pela FEBRAPS como, enfim, um evento preparatório para o Congresso. A honra, Carol, é toda minha, e a satisfação de colaborar com a sociedade, sobretudo de discutir e trocar ideias com pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto, pessoas com quem eu convivi, cresci, enfim. Bom, muito obrigado a vocês, da minha sociedade, muito obrigado a FEBRAPS, e vamos à luta.
Bom, o tema é sexualidade, o tumulto das diferenças. Nós realmente vivemos numa época muito tumultuada, marcada por fortes polarizações que encontram eco e estímulo nas novas formas de comunicação e informação, que eu costumo chamar de redes antissociais. Ah, não chega a ser um fenômeno inteiramente novo esse tumulto, porque isso, isso tem precedentes no passado. Neil Ferguson e Yuval Harari têm trabalhado a semelhança da época que nós vivemos, em termos de polarização, com a, a invenção da prensa de Gutenberg, que é mais ou menos um marco do início da Era das Luzes, do início do Iluminismo. As pessoas iriam ler, iriam se informar, tal. Levou mais ou menos 200 anos para que os primeiros livros realmente informativos e educativos pudessem surgir. Nos primeiros 200 anos, ninguém publicava Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei, porque isso não vendia. O livro mais vendido durante as primeiras décadas, depois, né, da criação da prensa de Gutenberg, foi o Maleus Maleficarum, o famigerado Martelo das Bruxas, que é um hino infame à misoginia ensinava como identificar as bruxas, que eram todas vocês, mulheres, enviadas por Satanás para, por meio da luxúria, poder capturar, levar o homem ao pecado e entregar a alma a Satanás. Tanto que nós sempre pensamos, associamos a fogueira à Idade Média, mas a fogueira das bruxas, o grande episódio de lutas religiosas, de fanatismos, ocorreu depois da prensa de Gutenberg, não antes. A Europa passou 200 anos em tumulto, em polarizações religiosas, em violências. A Guerra dos 30 Anos era considerada o mais sangrento episódio, a guerra mais sangrenta até o advento da Primeira Guerra Mundial. Bom, só 200 anos depois surge a crítica da razão e começa a haver publicação de manuais, de livros didáticos, de coisas assim. Então, essa fase que eles chamam de deshierarquização da informação é sempre marcada por polarização e tumulto. Mas, no nosso caso, os tumultos não são apenas, eles têm eco nessas redes, mas eles, na verdade, dizem respeito às diferentes questões identitárias que estão em pauta no momento. Novos gêneros, novas formas de amar, novas formas de buscar o gozo, novas formas de identificar o próprio corpo, né? Pessoalmente, eu queria deixar claro que eu não suporto qualquer forma de discriminação, como também não suporto qualquer forma de restrição às liberdades civis, entre as quais a de expressar as opiniões livremente, sem risco de cancelamento. Um tema como o de hoje me deixa sempre muito assustado de falar, porque a gente fica a um passo de usar uma palavra errada e ficar maldito pelas próximas 2 semanas, até o novo ciclo de notícias chegar à tona. E considero incompatível com a psicanálise que eu sempre pratiquei, estudei, aprendi, ensinei, qualquer forma de discriminação, uma vez que trabalhamos com a ideia, a noção e o contato direto com a singularidade do sujeito, nenhum idêntico ao outro,
alguns muito diferentes, outros razoavelmente semelhantes, mas todos devem ser respeitados em suas Alírio, com singularidades. licença, desculpe interromper. Sandra Mendes, você poderia fechar seu microfone? Pode continuar, Alírio. Ok. Então, como cantou Milton Nascimento, toda forma de amor vale a pena, toda maneira de amor vale amar. A Declaração dos Direitos do Homem assegura isso quando diz que o homem nasce com direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Eu, embora considere que a busca da felicidade inclui a busca da felicidade do jeito que ela se parecer feliz a mim, do jeito que ela se apresentar a mim como sendo fonte de felicidade, de gozo, de prazer, eu acho que falta provar alguns filósofos como Jordan Stanley, da Universidade de Princeton, considera que um dos temas a serem debatidos na nova ordem será o direito à privacidade, o direito à vida privada. Bom, os tumultos sociais, e que eu não vou me deter muito a isso, mas os tumultos sociais implicam, basicamente, novas regras, novas formas de organizar a sociedade, as escolas, a frequência, os esportes. E isso traz conflitos ideológicos importantes, conflitos jurídicos importantes e infelizmente, uma certa cota de violência por conta desse fanatismo, dessa polarização dogmática que marca nosso tempo. Por sua vez, a cultura sofre tensões também, porque ela precisa responder por um novo contrato social, uma nova ordenação, não só jurídica, mas uma nova ordenação do convívio, já que a cultura é o conjunto de normas e valores que permite a convivência entre as pessoas, a convivência harmônica e produtiva. Novas definições de papéis, e é um tempo em que nós assistimos todo santo dia, marcado por resistências e por ousadias, frequentemente exacerbadas, tanto de um lado quanto do outro. O que eu vou tentar trazer para vocês hoje é a minha praia. Eu sou psicanalista, eu sou um psicanalista freudiano. Eu vou tentar falar sobre esse ângulo, sobre trazer essa perspectiva. Por quê? Como fica nesse tumulto das diferenças a subjetividade? A configuração mental das pessoas muda com essas transformações sociais muda a configuração subjetiva das pessoas. Existem muitas pessoas que defendem que sim, que existem novas formas de subjetivação marcada pelas relações sociais, pelas mudanças sociais, pelo aumento do grau de conscientização das pessoas. E eu respeito profundamente quem acredita nisso e quem trabalha com isso, e espero que produzam teorias e evidências convincentes. Mas eu, por mim, numa passagem de uma peça que eu gosto imensamente, que é Júlio César, de Shakespeare, depois da morte de Júlio César, Marco Antônio
Cássio e Brutus prometem a ele um lugar como cônsul num triunvirato, desde que não haja tumulto das forças aliadas ao falecido César. E Marco Antônio responde como eu respondo agora: eu, por mim, fico com o morto. Eu, por mim, fico com a psicanálise do modo como eu aprendi a praticar. Agora, não sou avesso a mudanças, até porque, como diz um famoso axioma de Euclides, mesmo um conjunto axiomático perfeito, cujas leis e teorias funcionem de forma coerente e sejam demonstráveis, ainda assim será um conjunto incompleto. Porque, como restarão perguntas a serem feitas, que não foram feitas, restarão leis ou teorias que não foram ainda demonstradas. Mas Horkheimer, o pai da teoria crítica, sustenta que a relação da teoria com o fenômeno é meramente aproximativa e nunca será nada além de aproximativa. A teoria não é idêntica ao fenômeno e não tem como ser. Mas a teoria muda quando uma nova concepção, um novo conceito, uma nova visão de mundo, da disciplina, demonstra que se aproxima mais do fenômeno, mas guardadas as características que a identificam como disciplina única, específica, original. Senão, seríamos um caldo comum de uma massa sem forma de conhecimento. E, portanto, eu acho que as mudanças, quando vierem, se vierem, devem vir com a cautela de se articularem. Por exemplo, recentemente eu li, num artigo no OP, um psicanalista respeitável, de grande conhecimento, dizendo que identidade não é um conceito relevante dentro da psicanálise. Quando eu li isso, eu pensei, mas eu tive vontade de ligar para ele e dizer: como é que você diz uma barbaridade dessa? Não faça uma coisa dessa. Não, o conceito de identidade é extremamente importante, é fundamental para a noção de construção do eu, até para a definição da segunda tópica, das estruturas que são mais maleáveis do que a primeira tópica. Então, o que eu temo são mudanças conceituais ou mudanças teóricas feitas ao sabor, não é da moda nem da conveniência, mas ao sabor da boa intenção, ao sabor da busca por aquilo que seja mais justo, que seja mais inclusivo, que seja mais humano, que seja mais tolerante. Porque nós não podemos correr o risco de prescindir da coerência conceitual com a psicanálise. Roudinesco tem uma frase no seu último livro que é assustadora de tão verdadeira. Ela diz: se um último psicanalista morrer, como não existe mais outro Freud, a psicanálise nunca mais será reconstruída. É uma figuração, porque, óbvio, o último psicanalista não vai morrer, isso não passa pela cabeça de ninguém que socorra, mas ela apenas está chamando a atenção para a necessidade de respeitar a coerência conceitual de um corpo de conhecimento, permitir que ele mude gradativamente, na medida que novos conceitos se mostrem mais adequados à relação com o outro, mas não podemos perder absolutamente a noção da nossa identidade, porque Pontalí, certa vez, escreveu num livro antigo que nós somos herdeiros de uma herança, a linguagem de Freud, e teremos que ter juízo de não desperdiçar essa herança preciosa.
Por isso, a partir desse momento, eu passo a inverter o título. Ao invés de sexualidade, o tumulto das diferenças, eu vou propor que a gente pense e reflita sobre o tumulto da sexualidade como causador de diferenças, como responsável pelas diferenças. Porque a sexualidade é essencialmente traumática. Ah, nós, ah, nós fizemos uma ruptura com a natureza. Nós temos uma maneira, uma forma de viver que é completamente não biológica, não natural, não física. E isso é particularmente presente nas manifestações da libido. A sexualidade humana, que se define como erotismo, ela é diversa, ela é singular e ela é incerta. A reprodução sexuada entre os animais produz um desequilíbrio, mas esse desequilíbrio não ameaça a vida, porque a natureza oferece uma resposta aos animais, de tal maneira que se possa passar da descontinuidade de volta para a continuidade. No caso dos seres humanos, a natureza não nos oferece nenhum caminho, nenhum objeto, nenhum objetivo pré-determinados. Não há nada que seja comum a toda espécie. Cada, cada forma de amar, cada objeto terá que ser descoberto, criado ou inventado, ou encontrado. Porque diz Bataille que na sexualidade humana, como não existe esse destino natural, o que ocorre é que se abre uma questão traumática que marca a necessidade da existência de nossa subjetividade. Segundo Freud, sempre acreditou que nós somos uma cria extremamente prematura e com uma capacidade infernal de pensar. A prematuridade diz respeito a que temos uma energia sexual, a libido, que funciona muito antes de que ela tenha, de que o ser humano, a criança, tenha criado um corpo, uma forma e uma concepção mental capaz de ter um objeto e um objetivo específicos para ela. Ela fica vagando pela experiência de outras atividades corporais, de outras atividades da criança, e, primeiramente, investe em si própria, porque esse investimento é absolutamente essencial para a definição do que será o nosso corpo. Nós não somos o corpo biológico que habitamos, nós habitamos um corpo erógeno, que foi criado a partir de nossas identificações, de nossas explorações, de nossas descobertas sobre o prazer o que se chamava o prazer do órgão, né? O prazer de chupar o dedo, o prazer de ligar as zonas erógenas. Tudo isso cria um corpo que é completamente diverso do meu corpo biológico. Então, não existe dentro da teoria psicanalítica nada que seja parecido com o normal, o comum a toda a espécie. Tudo será uma descoberta singular, individual. Esse corpo herói, Freud dizia que existiam dois tipos de objeto. Há o objeto da identificação, que é basicamente o objeto do investimento libidinal narcísico, que é o que se volta para o corpo na criação desse corpo erógeno. E, simultaneamente,
A libido se bifurca numa libido, num objeto da pulsão, ou numa libido da pulsão, que é uma libido que busca o objeto, que busca o prazer com o outro, que busca o prazer através do outro. A construção do psiquismo é feito na dialética, na relação dialética entre esses dois objetos, o objeto da pulsão e o objeto da identificação, criando simultaneamente um corpo erógeno e uma capacidade de investir objetos, uma capacidade de criar vínculos, de amar, de usar o objeto como fonte de prazer. Bom, desculpem, a água é nervoso mesmo. Eu faço isso há muitos anos, nunca vou ficar calmo. Antes de amadurecer, eu vou morrer de velhice. Mas, enfim. O que torna a sexualidade humana essencialmente traumática, porque não havendo um destino natural, não há como se estabelecer uma forma normal. Eu entendo que quando Freud fala no desenvolvimento, nas fases de desenvolvimento da libido, o termo desenvolvimento, que foi o que eu encontrei nas traduções que eu consultei, infelizmente eu nunca tive coragem de comprar a Morutu para me certificar, mas enfim, desenvolvimento não parece ser uma palavra muito adequada, porque ela implica em que quando eu passo de uma fase para outra, num conceito, numa ideia de desenvolvimento, eu abandono a fase anterior e assumo a fase seguinte, que abandono depois e assumo a fase seguinte. No caso das fases da libido, eu prefiro chamar de aprendizado. São fases de aprendizado da libido. Por que aprendizado? Porque o nosso desenvolvimento libidinal é cumulativo. Cada fase está inserida dentro de todas as outras. Desde o início, todas as fases estão em jogo. Há apenas um predomínio de uma fase sobre as outras. E a cada nova fase que assume o predomínio, todas as outras continuam juntas. Eu também respeito quem entende que Freud tem uma visão não só falocêntrica, mas o que eu concordaria inteiramente que tem, mas uma visão masculina, uma visão em que porque ele fala da inveja do pênis e tudo isso. É uma visão, isso está escrito, é uma visão perfeitamente plausível que alguém tenha, uma leitura perfeitamente coerente, mas não é a minha. A minha compreensão é que Freud fala de um falo que é marcado pela frustração da criança, que fantasia que um eu ideal, um outro eu idealizado, está desfrutando a satisfação que o seu objeto lhe nega naquele momento. Esse eu, então, possui uma qualidade mítica, a que ele chamou de falo. O falo seria a garantia de que aquele que o possuísse não experimentaria jamais a frustração, que é o acontecimento traumático e fundante do sujeito humano. Não tem como o sujeito não ser fundado pela frustração, porque nós nascemos na frustração e na dor. Se não por outra coisa, nós sofremos dor a primeira vez por falta de oxigênio. E ao respirarmos, sofremos dor novamente pela distensão dos alvéolos. Então, é dor e dor. O ser humano nasce na dor e começa a constituir uma subjetividade para lidar com ela. E essa dor se expressará mais tarde sob a forma de frustração. O falo é um elemento mítico.
Para Lacan, o falo pertence ao campo do imaginário, nem sequer simbólico, mas puramente imaginário. Ele não existe. Seria uma boa ideia se existisse, mas ele não existe. O pênis, quando muito, consegue ter uma representação simbólica do falo, mas desde que, na presença, designado como tal pelo olhar desejante de outra pessoa, sem o qual ele não passa de um apêndice esteticamente horroroso. Incapaz de sustentar sozinho toda a potência do falo que encarna a capacidade de produzir o gozo. Não tem pinto que garanta isso sozinho. Tanto que o pobre coitado costuma sempre perguntar: meu bem, você gostou? Porque não tem outro jeito. Nenhum de nós se garante. Bom, mas eu respeito quem tem essa visão. Estou oferecendo a minha, de um falocentrismo que é voltado para um atributo narcísico imaginário que formará parte do ideal do ego, do superego. Um ideal que não é realizável nunca, mas que é uma medida é um mapa do que eu preciso e devo tentar fazer para poder alcançar o prazer. Porque existe uma diferença significativa entre o prazer e o gozo. O prazer parece ser uma coisa mais arrumada, mais totalizante, mais inteira, enquanto que o gozo é disruptivo, é fragmentário. O gozo está voltado para pedaços do objeto, partes do objeto, enquanto que o prazer se volta para o objeto como um todo. Por isso que eu considero que o gozo, a busca do gozo, ou até o alcance do gozo, por ser incerto, é uma fonte primária de angústia e desassossego e sofrimento. Otávio Paz, numa frase para mim de muita felicidade, diz que amor é uma cortesia, amor é escolha, erotismo, aceitação. Nós não escolhemos como gozamos, nós descobrimos como gozamos. Assim como eu também respeito quem acredita que, quando Freud diz que a última fase de aprendizado, de desenvolvimento da libido, é a fase genital, voltada para a reprodução, ele apenas quer ilustrar, no meu entendimento, um fato. Não há gozo possível sem a existência de dois genitais. Podem não ser diferentes, podem ser iguais, mas tem que haver dois. Tem que haver o eu e o outro, de igual valor, de igual peso no encontro que proporciona o gozo. Algumas pessoas dizem, não, essa frase dele é um sinal de que ele estava voltado para um sexo genital, heterossexual e genital. Ocorre que o mesmo Freud diz que, quando chegamos na fase genital, todas as fases anteriores, que ele chama de um infantilismo da sexualidade, se acompanham dela, estão presentes nela. A genitalidade apenas oferece uma pequena primazia na confecção do gozo e não na realização do gozo, e não a sua
a sua essência. Tanto isso é verdade que, ou melhor, os fundamentos para a minha ideia, para a minha visão, se baseiam muito na concepção de que o ato sexual genital ele implicaria apenas no contato dos genitais. O ato sexual erótico, que é o dos humanos, ele implica uma enorme variedade de formas que não necessariamente são genitais, não estão relacionadas nem sempre com a genitalidade e muitas vezes são mais importantes na obtenção do gozo do que a própria genitalidade. O olhar, o beijar, o tocar, o ouvir, o falar e infinitas outras coisas. Meu Deus do céu, como a gente produz variações na tentativa desesperada de alcançar esse gozo magnífico, que seria, como diria Saddam Hussein, a mãe de todos os gozos. Depois desse gozo, ninguém precisa mais sofrer a necessidade da busca. O que eu quero dizer com tudo isso é que a diversidade, as diferenças, elas já existem como resultado de um tumulto que a energia sexual, que a libido, impõe a nós. Um tumulto porque o gozo é incerto, o objeto é incerto, a felicidade é incerta. E como cada um encontra sua forma singular de alcançar, de conquistar esse gozo, quando eu quero ser bem, fazer alguma piada, que eu estou sentindo necessidade de fazer agora, porque alguns rostos que me olham estão muito sérios, e isso me assusta um pouquinho, dá a impressão que eu estou dizendo besteira. A gente não consegue trepar do mesmo jeito, nem com a mesma pessoa. Tem sempre uma forma diferente. Tem sempre um sabor diferente. Tem sempre algo a ser descoberto, ou a ser reencontrado, ou a ser revivido de forma diferente. E o que eu defendo é que essa diversidade do gozo, essa diversidade do erotismo, que Sade trouxe à luz muito antes de Freud, muito antes de Bataille, muito antes de psicanalistas e filósofos se interessarem por isso, é uma forma de nós tentarmos administrar o tumulto, o trauma causado em nós pela sexualidade, pela força. A sexualidade, a libido, é o unheimlich, é o estranho, é o não familiar, é aquilo que vem para trazer desassossego. E depois, quando ele sossega, é porque ele desapareceu. Você goza, ele some. Quando ele aparece, o desassossego vem junto. O desassossego é coextensivo ao gozo, assim como, segundo Laplanche, a sexualidade é coextensiva ao inconsciente. Para terminar, e a gente ter algum tempo de conversa, o que eu tento transmitir é uma visão pessoal minha da teoria psicanalítica, sobretudo tal como ela foi criada por Freud, falando do desequilíbrio natural que o ser humano vive e de como a busca do gozo ela é sempre diversa e variável. Embora a nossa linguagem
os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa ordenação social seja cheia de conceitos e preconceitos, tenha tudo muito organizado, tenha tudo muito adulto, muito, 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 muito arrumado de como nós podemos e não podemos, e temos ou não temos direitos disso ou daquilo. Eu terminaria com uma frase de um trabalho anterior meu, inspirada em Roland Barthes, dizendo que, embora a minha linguagem seja um adulto muito civilizado, o meu corpo, ou a minha libido, é uma criança mimada, caprichosa e exigente. Muito obrigado. Obrigada, Lírio. Então, está aberta a palavra para algumas colocações, trocas. Eu peço aos colegas que se inscrevam. Sandra, boa noite. Eu posso me inscrever mesmo sem câmera? Você já está inscrita e é a primeira a falar. A palavra é sua, querida. Bem-vinda. Boa noite para todas, para todos. Alírio, Ai, eu adorei a sua experiência e eu estou absolutamente de acordo com você com relação à questão, você disse, não importa que genital. E eu pensei nos 3 ensaios da psicanálise. Sempre as pessoas colocam essa questão do genital como se Freud estivesse definindo aí a questão homem e mulher, né? E nos 3 ensaios da psicanálise, o Freud vai falar justamente da bissexualidade, né? E vai falar de que em necessidades urgentes, tanto o homem quanto a mulher pode usar o seu dispositivo sexual para ter prazer com o mesmo sexo. Ele diz isso no texto dos 3 ensaios. Uhum. Então, eu achei super bonito o caminho que você tomou, a forma que você foi conduzindo o seu pensamento. A única coisa que me deixou em dúvida é que você falou que um colega escreveu no AP alguma coisa sobre identidade, como se identidade não importasse. Você disse que você discorda inteiramente disso, e isso me deixou em dúvida pelo seguinte: na obra freudiana, a gente não encontra, eu pelo menos nunca vi ele falar de identidade, ele fala de identificações. E eu entendo, inclusive, como algo de que a gente nunca está completo, né? Ou a gente não tem uma identidade fechada e definida. É como se isso estivesse sempre num porvir. Lacan até usa a questão do deslizamento, que eu gosto muito disso, falando da questão da identificação e não de identidade. Inclusive, há uma crítica muito forte por parte dos psicanalistas aos movimentos políticos que falam das identidades, identidade trans, identidade negra, identidade, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque você disse que o colega fez uma Uhum. crítica à questão da identidade e você disse que discorda completamente, que você achou uma heresia. Eu queria entender, porque eu nunca li na obra de Freud, nunca vi ele falar de identidade. Vânia, lhe agradeço muito a presença, lhe agradeço muito a pergunta. Você é uma pessoa que anda de pijama no meu coração. Ah, e, bom, ah, eu acho que não é à toa, como você acentua, que os 3 ensaios começam pelo que deveria ser o último ensaio, que seria o das perversões. Uhum. Porque ele começa pelas perversões, depois ele vai para o nascimento e a relação mãe-bebê, depois ele vai para a puberdade. Por quê? Eu acho que tem um propósito. Eu acho que tem um motivo de mostrar. Nós somos aquilo que Kraft Ebing, um autor terrível, escreveu um livro horroroso
na época de Freud, chamado psicopatias sexuais, que é uma descrição de todas as formas de psicopatia. E Freud tentou mostrar que nós somos isso. Nossa sexualidade tem essa plasticidade. Quanto à questão da identidade, Freud fala em identificação, muito mais do que em identidade. Identidade, de fato, foi um conceito é um conceito, por exemplo, mais presente na obra dos culturalistas, como Erickson, do que de Freud. Mas, na psicologia das massas, quando ele introduz a análise do ego e fala da identificação como sendo a primeira forma de vínculo afetivo entre com outra pessoa, ele está formulando a ideia de que, através da identificação, o eu se forma, o eu se constitui, se estrutura, se organiza. Não de maneira fixa, óbvio, porque ele é um cadinho de identificações, está em constante transformação, em constante mudança. Porque ele vive um atrito permanente consigo mesmo, já que ele recebe uma demanda de trabalho das pulsões e tem que se virar para encontrar satisfação. Mas ele fala e no ego, no id, ele completa. No eu e no isso, ele completa a formação que ele chama de uma camada meramente superficial. Mas, mesmo que ele não use a palavra, o conceito já está presente desde Luto e Melancolia. O conceito está presente desde os 3 ensaios, quando ele diz: a mãe ensina a criança a amar. A mãe não ama pela criança, não ama para a criança, não ama apenas a criança. Ela ensina a criança a amar. Ela desenvolve na criança uma capacidade própria de amar. E isso é um fato identificatório, isso é um traço de identidade do eu. O conceito de eu, o conceito a organização da terceira tópica, que na verdade a gente chama de segunda, mas é a terceira, porque houve uma primeira telescópica que ninguém leva em conta, nem eu faço ideia de como seja. Então, eu concordo com você, ele não usa o termo, mas o conceito está bem claro. Nós temos uma identidade, nós temos uma singularidade, senão nós não teríamos uma singularidade, né? Senão nós não teríamos experiências singulares. O que não quer dizer, concordo inteiramente com você, que ela seja estável, rígida, fixa, estabelecida. Ela é móvel, ela é plástica, ela está em constante movimento e transformação. Obrigada. Que é É isso. difícil, eu acho que é um conceito difícil da gente, eu pelo menos tenho dificuldade de aprender, porque se a gente pensa que. Mas eu também compreendo o que você está falando. Há uma mobilidade e uma, uma constante mudança. O tempo todo a gente está em movimento. O dinamismo do psiquismo é justamente isso. Mas eu tenho dificuldade de compreender a gente. Eu penso que é caráter, eu fico pensando na questão da identidade, porque a identidade me parece algo fechado. Não sei, talvez seja uma forma de ver, mas me parece algo fechado. Não sei também se pela influência das teorias lacanianas que falam dessa questão da gente estar sempre num vir a ser. Eu acho difícil a gente pensar numa identidade, mas eu compreendo o que você está falando. Porque, veja, é um vir a ser em que eu sei quem eu sou e eu sei quem você é. Embora eu mude constantemente, você também. E a minha percepção Uhum, de você e de mim mesmo pode mudar. Mas eu sei quem uhum. você é e eu sei quem eu sou. Do contrário, nós nos misturaríamos com os outros. Nós perderíamos a capacidade de nos reconhecer.
O mesmo Lacan que fala nessa plasticidade é o Lacan que escreve no texto lindíssimo, a fase do espelho e sua função na formação do eu, como a criança se descobre como identidade, como indivíduo, no braço de sua mãe, olhando Uhum. no espelho e diz: aquilo que não é ela, sou eu. Sou eu. Então, há uma afirmação de sou eu. Eu sei quem eu sou, embora eu mude, Uhum. mas eu sei quem eu sou. E isso é um conceito que, para Erickson, era. Eu fui obrigado a aprender isso, porque, feliz ou infelizmente, essa foi a tese de mestrado de mamãe na PUC do Rio, que foi co-orientada por Carlos Paz de Barros e orientada por Monique Ograr, que se chama Identificação e Identidade numa Perspectiva Psicanalítica. Depois ela publicou em livro. Então, eu acabei sendo obrigado a ler o livro, porque era o livro da mãe, não tinha como não ler. Privilégio, né, Ali? Privilégio. Privilégio. Nós temos dois colegas inscritos, o Valmir e o Luiz Toledo. Valmir, É, bom, eu não sei se. Eu queria continuar um pouco a questão levantada pela Vânia, que também me causou uma certa inquietação quando você falou, Alírio, porque a gente escuta essa frase, você leu no OP, mas a gente escuta essa questão sobre identificação não ser um conceito psicanalítico, a gente escuta isso como verdade fácil em muitos textos, em muitos lugares. Mas antes de falar de identificação ou identidade, que prazer te ouvir, enfim, ser teu aluno, continuo teu aluno, estava com muita saudade de ter uma aula com você, e estava pensando que perdi, ainda, pelo menos por alguns momentos, apesar de continuar sendo eu, perdi minha identidade de cearense e virei pernambucano, assim, raiz, rapidamente. É, e essa piada é para falar também disso que você falou, né, desse conceito que ao mesmo tempo é estável, quer dizer, eu sei quem eu sou e eu não mudo, apesar de eu mudar de opinião, ou mudar de comportamento, ou mudar de cabelo, de roupa, de um monte de coisas, mas eu sei quem eu sou. Mas ao mesmo tempo e eu tenho isso estável dentro de mim, mesmo em constante mutação. Agora, o que a gente está acostumado de falar de identidades, ou pelo menos de pautas identitárias, né? E aí entrando nessa questão que a Vânia levantou um pouco, que é bem desconfortável para a gente, seriam então coisas, como é que eu posso dizer, transitórias, mas de conveniência, como está lá no Psicologia das Massas, não é? Quando você, de repente, você perde um pouco essa identidade e forma uma massa, um eu aplainado. Enfim, era um pouco essa questão que eu não sei se eu fui claro para colocar, mas adorei a forma que você inverteu, voltando à questão da sexualidade, a forma que você fez a inversão, colocando que o tumulto está na própria sexualidade, não é que a Joyce McDougall falava em neossexualidades, né? Afinal de todas, cada um de nós não tem uma neossexualidade, uma sexualidade própria, única. Então, eu gostei muito da inversão que você deu e queria só lembrar que a Joyce fala isso. Obrigado, Recife, por Eu organizar gostei. essa reunião. Obrigado, Valmir, pela pergunta, meu querido amigo, não aluno, meu querido amigo. Mas ainda vamos comer outros peixes lá em Campo Grande. Mas, bom, a sua pergunta ela é pertinente, ela é preocupante no contexto de hoje, desde que eu use
o conceito subjetivo de identidade para limitar ou interferir com a questão identitária que uma pessoa tem em relação a seu próprio corpo erógeno, por exemplo, ou a sua forma de gozo. São duas coisas completamente distintas, porque a identidade contribui para a formação do corpo erógeno, mas o corpo erógeno, por ser de natureza erógena, de natureza subjetiva, ele é susceptível de mudança. Mas ele não é susceptível de crítica. Não adianta eu dizer, esta identidade não é adequada. Sinto muito, amigo, é a que eu tenho. Não tem jeito. Se não é adequado, me queime na fogueira, sacuda no mar para os tubarões, faça alguma coisa, mas é a que eu tenho. Então, isso não é um conceito moral. Não existe uma identidade melhor do que outra. Não existe um corpo erógeno melhor do que outro. O termo neossexualidades que Joyce cunhou foi exatamente para estabelecer o respeito que se precisa ter para toda e qualquer forma de identificação do corpo erógeno e da forma como esse corpo erógeno estabelece a minha maneira de gozo. Um dos pacientes dela, que inspirou esse livro, era um paciente que eu acompanhei durante quase 10 anos. De vez em quando ela me dava notícia desse paciente, quando a gente se encontrava. A forma de gozo dele era se pendurar no fosso do elevador, no cabo que segurava o elevador. Carol se lembra desse caso, e ele colocava o cabo de aço no meio das pernas e se masturbava com o cabo de aço. Aparentemente é uma forma muito bizarra de alguém ter prazer sexual. Agora, para ele, o que era decisivo e excitante era a dúvida de saber se em algum momento o orgasmo ia fazer com que ele soltasse o cabo e morresse. E a relação entre gozo e morte não é estranha à psicanálise. Ela tá na origem dos dois conceitos. Então, eu entendo a objeção que você e Vânia fazem, o alerta, que eu diria mais do que a objeção, de que uma coisa é o conceito subjetivo de identidade, outra coisa é o conceito social de identidade. Dentro da minha subjetividade, ninguém manda, nem eu próprio. O das eis, descrito por Grodeck como forças desconhecidas e incontroláveis que nos governam, que vivem, que nos fazem viver, não permite que eu tenha controle sobre meu corpo erógeno ou meu gozo. Isso é uma coisa que se apresenta a mim, vindo do meu inconsciente, dessa força monstruosa. Outra coisa é a minha identidade como ser social, como pessoa. Porque não cabe dentro da subjetividade nenhum tipo de valor moral. Uma vez perguntaram, não perguntaram a Freud, é uma pergunta que a gente não sabe se existiu o tal interlocutor da questão da análise leiga, ou se foi uma criação dele, mas ele se faz a seguinte pergunta. Com a análise, vocês não correriam o risco de produzir pessoas capazes de atos imorais? E Freud responde, não, de nenhuma forma. Uma pessoa que é livre, consciente de si própria e capaz de assumir a responsabilidade dos seus atos, ele pode cometer atos ilegais, mas não imorais. O conceito de moralidade, por exemplo, de ética, não existe na obra de Freud. A única ética, se Lacan é preciso nisso, René Major nunca me deixou esquecer, a única ética que existe na psicanálise é a ética do desejo. Porque essa se impõe a mim, e eu tenho que me virar com ela. Então, eu compreendo a preocupação que você e Vânia têm
Eu só acho que eu não preciso confundir o mau uso do conceito psicanalítico para efeito de controle social. Afinal, nós vivemos numa sociedade burguesa e, como dizia Foucault, o desejo de saber sobre a sexualidade dos outros, tanto que a história da sexualidade dele, o primeiro volume, tem como título A Vontade de Saber. A vontade de saber é pela necessidade de controlar o espaço urbano, de controlar a força de trabalho, controlar a isso é um risco, óbvio que é, mas não é um risco só da psicanálise. É um risco da psicanálise, da igreja, da escola, da educação, da pedagogia, do convívio social, do ambiente familiar, de nós nos tornarmos morais em relação às identidades que cada um tem. Eu não quero correr o risco de jogar fora a criança com a água da bacia. A água da bacia é o mau uso que fazem do conceito. Eu preciso do conceito para manter um ego estável, um mínimo de estabilidade. Mas eu não preciso do conceito moral para que esse ego funcione. Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue se harmonizar, se harmonizar nisso. Nós temos 3 colegas inscritos ali, o Luiz Toledo, a Vou ser Meire breve, Sandra, prometo ser breve. e a Maria Arlene. Não, fica à vontade. Luiz Toledo, a palavra. Alívio, muito obrigado. Foi muito bom te ouvir, muito interessante e muito enriquecedor. Acho que uma das coisas que você nos deu hoje foi, e tem sido muito interessante para mim, para Ana Clara, para a Ana Zanella, que a gente tem participado dos eventos, é a gente poder ver como esse tema dá margem para a gente conversar de formas variadas e ricas, né? Mas eu fiquei pensando uma coisa, você citou o Foucault, veio bem a calhar, porque tem uma coisa que me veio à cabeça te ouvindo, que foi a ideia de inversão estratégica do Foucault. O Foucault tem uma coisa que ele vai dizer, que ele vai dizer o seguinte, bom, por exemplo, né, as mulheres foram durante muito tempo, né, colocadas num determinado lugar social e a elas se disse, olha, vocês são mais frágeis, vocês são mais maternais, vocês são mais sensíveis, e isso define vocês. E ele vai dizer o seguinte, há um determinado momento em que os movimentos sociais fazem uma inversão desse processo, no sentido de, olha, nós fomos colocadas nesse lugar, portanto, a partir desse lugar em que nos colocam, nós vamos criar uma identidade de grupo que faça frente a isso e que possa requisitar, possa lutar por direitos, possa lutar por emancipação. Então, a partir da condição feminina, que foi descrita como algo específico, se constrói o inverso, se constrói uma maneira de lutar, né? Isso tem uma vantagem e tem uma desvantagem, né? A vantagem isso constitui um grupo de força que permite que mudanças aconteçam socialmente. Mas tem uma desvantagem, e acho que ela está muito bem explicitada no que você estava comentando, que é que a identidade de grupo se confunda com a identidade individual, e que a identidade de grupo se transforme numa espécie de prisão, né? Então, bom, eu estou tão imersa nessa identidade do grupo, que aquilo que me distancia dela, me diferencia dela, aquilo que não tem nome nem nunca terá, né, que é o característico da psicanálise, fica numa condição conflituosa, né? Porque não necessariamente ela está de acordo com a identidade do grupo, né? Mas, enfim, Exatamente. queria te ouvir a respeito. Me veio à cabeça ouvindo você. Exatamente, porque dentro do conceito que ele tem e que ele criou e preservou até o fim de relativismo moral, não existe nenhuma posição mais nobre do que outra. Não adianta esperar para que a sociedade amadureça ou evolua. Existem relações de opressão que precisam ser
denunciadas, enfrentadas e confrontadas na medida em que elas surgem. Por isso que um dos últimos livros dele, Microfísica do Poder, que eu conheci algumas coisas por ele antes da publicação, ele estava pensando na ideia de que as formas de poder não eram, digamos assim, as inversões de grupo, sejam as mulheres, os operários, os camponeses, não era mais suficiente para explicar a quantidade de relações variadas e alternadas que existem entre os grupos, dentro dos grupos, dentro da sociedade. E aí ele escreve Microfísica do Poder para dizer que não existe uma forma de poder sobre outro. Existem formas de relações de poder que se aplicam sobre indivíduos ou grupos. Então, acho que é um pouco uma resposta à sua inquietação muito pertinente, porque se a identidade do grupo me obriga a abrir mão da minha própria identidade, eu tenho que fazer uma escolha entre eu e o projeto emancipatório do meu grupo. E isso é uma escolha de Sofia. Qual filho eu entrego? Porque eu não posso abrir mão nem de uma coisa nem de outra. Assim como eu não posso abrir mão da riqueza conceitual de uma disciplina, seja ela a psicanálise, a filosofia, enfim, a matemática, a antropologia, por conta dessa luta emancipatória. Eu tenho que encontrar uma maneira de fazer com que a teoria apoie ou, se contestar, seja responsabilizada por sustentar esta contestação, mas que ela seja chamada a intervir dentro de sua especificidade. Porque senão nós não teríamos mais teorias, nem ideias, nem indivíduos. Teríamos movimentos de grupo. Houve um fato muito interessante, uma revolta indígena, tem no livro Tumbas do Silêncio, uma coisa assim, de Manuel Scorza, uma revolta de indígenas que eram mineradores no Peru, e eles iam em Lima procurar do Partido Comunista apoio para uma luta armada que eles estavam, inclusive, vencendo. E o dirigente do Partido Comunista, como doutrinariamente a emancipação teria que vir do proletariado urbano, respondia para o líder camponês: olhe, as condições objetivas não correspondem às condições subjetivas. Essa frase não quer dizer absolutamente nada, mas serve exatamente para demonstrar que, se eu perco a capacidade de me articular com o meu grupo, sendo eu próprio, eu vou ser escravo das condições objetivas ou das condições subjetivas, de condições externas a mim. E essa alienação nunca fez bem a ser humano nenhum. Obrigada, Lírio. May? May? Boa Oi. noite, Boa Joyce. noite. Obrigada, Lírio, obrigada por fazer eu pensar tantas coisas e também estimular a pensar e rever tantos conceitos. Mas eu queria colocar o seguinte: adorei essa última fala sua da subjetividade e objetividade. Eu fui pensando aqui, tentando raciocinar algumas coisas que você falou, e eu pensei o seguinte, que identidade tem mais a ver com as condições objetivas, portanto, com a sociologia. Subjetividade pode ser vista como mais com as condições objetivas
e condições intrínsecas ao sujeito mesmo. Mas ambas me parece que são conquistas dinâmicas, ponto de chegada provisório. Então, o sujeito adquire ou conquista ou vai no seu processo de existir, construindo a identidade a partir das condições objetivas e subjetivas. E aí eu pensei, e a questão da sexualidade? Eu pensei, não, acho que a sexualidade também é uma conquista objetiva e subjetiva. Eu me lembrei do Freud, do Laplanche, mas de uma maneira diferente, porque aí a, a sexualidade seria uma construção mais primitiva do que a subjetividade e a identidade, sob o ponto de vista do indivíduo, né, de cada um. Por quê? Porque tem a ver com os cuidados com o bebê, com o que acontece há 3 anos, e Édipo, etc. Uhum. Agora, vejo que realmente a questão da subjetividade, por exemplo, eu tenho um livro publicado sobre isso, no viés do Luiz Cláudio Figueiredo, sobre concepções de subjetividade e psicologia, que eu trabalhei na faculdade com os meus alunos. Então, na época que eu publiquei o livro, e que Luiz Cláudio também deu as dicas para a gente falar sobre subjetividade, a gente estava falando de subjetividade privatizada, do sujeito do capital. Hoje é o que você falou, é a conquista do foro íntimo. Vai ser uma nova. A única coisa que a gente, talvez ainda a sociedade não colocou nas redes sociais ou no fluxo do mundo virtual, né, que transformou tudo que era real em virtual e agora transforma o virtual em realidade, é o contrário, é mais arriscado ainda. O que não está ainda, digamos assim, do sujeito exposto é a questão da relação com o dinheiro, porque as pessoas expressam sinais exteriores de riqueza e pobreza, mas digamos assim, é mais fácil você ver uma sexualidade escancarada do que as notas a serem pagas. Aí eu lembro de uma geriatra que cuidava da minha mãe na época, que dizia que a última relação do sujeito, ela dizia, nem tinha pensado sobre isso, que vai embora na velhice é a relação com o dinheiro. Quando Uhum. vai embora, é que o sujeito já está indo. Gostei muito das suas provocações, muito mesmo. Eu vou fazer mais uma provocação. O que me preocupa nisso que você chama a sexualidade está escancarada, muito mais do que o dinheiro ou outras coisas, ela está muito mais escancarada do que o prazer. A prática está mais escancarada do que o gozo, do que a escolha, do que a preferência, do que a singularidade. E o meu receio é que, quando a gente perde a noção do conceito de identidade, daquilo que é individual e que é singular de cada pessoa, a gente acabe retornando a sexualidade ao corpo, ao biológico, à natureza. Como se discute? Não, é um corpo, é um homem em corpo de mulher. Não, não é um homem em corpo de mulher. É uma pessoa que tem uma identidade de corpo erógeno, de homem ou de mulher, e que deseja conquistar, deseja adquirir. Essa noção do corpo errado é profundamente biológica. E isso é muito perigoso, porque se nós devolvemos a sexualidade à biologia, o que nós vamos matar é o erotismo.
Por exemplo, um dos efeitos desses tratamentos de bloqueadores hormonais que estavam sendo usados até o escândalo da Tavistock o Comitê de Investigação do Serviço Nacional Britânico de Saúde, eles tinham um efeito colateral. Depois de cerca de 21, 22 anos de idade, a pessoa perdia a capacidade de ter orgasmo. Para que diabos eu quero mudar de corpo se não para ter orgasmo? Então, nós estamos devolvendo para a natureza aquilo que Freud libertou da natureza. E isso é uma provocação, porque isso me preocupa. Realmente é preocupante, porém tem, além dessa questão, tem um componente dessa sociedade de fluxo do capital, digamos assim, 24 horas, é que também essas questões da singularidade da sexualidade se transformaram em mercadoria. Sim, sim. Então é por isso que tanto faz você volta ao corpo, você prisão no corpo de novo, porque biologiciza, digamos assim, contanto que dê ibope. Mas não só que dê Ibope, mas o Ibope dá E renda. dinheiro. O Ibope dá renda para alguém. E dinheiro, claro, lógico. Foucault tinha uma frase, ele me disse, que quando o doente mental ou a pessoa anormal, a pessoa singular, não consegue ser encaixada na rede de produção, ela se transforma em mercadoria, desde que ela dê algum tipo de lucro. E nós criamos um vasto mercado, extremamente lucrativo, inclusive para likes, para podcasts, para influencers, como se chama, né? Obrigado, Meire. Obrigado. Obrigada. Nós temos duas colegas para a gente encerrar. Arleide gentilmente cedeu a ordem à Ana Clara Gavião. Ana Clara, por favor. Obrigada. Olha, eu quero agradecer muito, Alírio, a primeira vez que eu te ouço em uma palestra, né? E realmente foi. Tá com eco? Tá. Eu estava ouvindo um eco. Mas vou falar assim mesmo. Mas, Alírio, muito, muito interessante, muito obrigada. Acho que tudo que você foi falando foi ressoando para mim, assim, coisas que foram fazendo muito sentido e eu tenho mergulhado nesses temas por causa do congresso. E realmente, assim, foi muito interessante. Alguns pontos que eu vou destacar, assim, que eu estou pensando realmente muito sobre esses pontos. Primeiro, aliás, eu achei muito interessante já você destacando até a Declaração dos Direitos Humanos, né? Lá a gente tem uma referência que é muito bom lembrar, né? Uma coisa universal. Mas aí, quando você vai chegando na psicanálise, né, mesmo, eu acho que é uma preocupação epistemológica que você traz, né, que é com a qual eu tenho também me debruçado, me preocupado, né? E aí eu achei muito interessante você destacar a questão da singularidade, né? Porque eu estava pensando que todas as teorias psicanalíticas, as freudianas, né, elas advêm da clínica, né? A fonte de conhecimento psicanalítico vem muito da clínica, da experiência clínica. E é essa singularidade, né, que permite alcançar, né, essa diversidade que cada um é cada um. Aliás, na logomarca do Congresso, vocês vão ver como a gente também procurou
destacar essa questão da singularidade. Logo vai ser lançada e depois vocês vão ver, né, que a representação da singularidade. Mas eu estava também pensando que na jornada de São Paulo, eu também me referia à polarização, né, que você destacou também, Alírio. E eu achei muito legal o jeito que você colocou, porque eu propus pensar, né, nesse meu trabalho que eu apresentei aqui em São Paulo, assim, até como uma mera constatação, né, de que é como se houvesse, então, mesmo duas correntes básicas, assim, de pensamento em relação às teorias do Freud. Uma que valoriza, né, essa compreensão que ele trouxe desde os 3 ensaios, interpretação dos sonhos, o Édipo, tudo isso trazendo mesmo a diversidade, né, ali, e os outros textos sobre sexualidade, né, inclusive os textos sobre feminilidade. No meu entender, né, ele traz a não binaridade, e é muito curioso, um modelo que não é da binaridade masculino-feminino, né? E você destacou isso porque realmente tem um outro entendimento, né, que é como se essa psicanálise freudiana, essas teorias da sexualidade, estivessem muito limitadas para acompanhar a contemporaneidade, as manifestações da contemporaneidade. É muito curioso porque eu entendo exatamente o contrário. Nessa obra em que a gente encontra fundamentos para entender essa diversidade, inclusive literalmente, né? Quando ele fala no texto, por exemplo, sobre a feminilidade, né? Ele faz uma descrição ali, né, que ninguém é homem ou mulher, ele traz exatamente essa concepção que até pesquisando assim na internet, no Google mesmo, como as pessoas trans se definem, tem com as mesmas palavras do Freud. Assim, eu acho que não leram, né? Mas manifestações espontâneas. Então, acho muito curioso, mas o que eu queria destacar também, desculpa eu estar me estendendo até, mas é a maneira como você falou, que essa corrente que entende que teríamos que ter novas teorias, né? Você colocou assim, que não seria, então, ao sabor da moda, do modismo, mas da boa intenção. Porque até quando eu comentei, mais no sentido de constatação dessa polarização, houve uma ressonância, por exemplo, com uma colega que eu admiro muito, ela falou assim, Ana, mas você está, parece que até alimentando a polarização, né? E eu fiquei pensando, puxa, achei que era o contrário, que eu estava só contemplando para a gente pensar. Só que você formulou de um jeito que me ajuda mais ainda a entender o que eu mesma estava pensando. Quer dizer, ao sabor de uma boa intenção, que todos temos, acho, né? Que é a liberdade, que é o respeito à liberdade, enfim. Então, você trouxe de uma maneira que eu até achei bem amadurecida, até você trouxe uma frase interessante também, antes de amadurecer, eu vou morrer de velhice, mas, assim, tudo que você colocou, que eu estou elaborando, estou estudando, para mim está tão amadurecido, acho que você está mais amadurecido do que talvez você imagine, né? Mas, enfim, toda a forma como você trouxe, e a questão do falo, né, também, o falo sempre, toda essa parte do falo, a inveja do pênis, a mulher castrada, a minha leitura é que, assim, não é moral, é psicanalítico, é como um modelo. Aliás, você trouxe de uma maneira muito interessante, eu acho, que foi até com o conceito do Lacan, né? Um atributo narcísico imaginário, falo. Mas, enfim, olha, é tanta coisa que me ocorreu que eu achei, assim, uma grande contribuição. E a coisa do corpo erógeno. E eu estava lembrando
da ideia do Freud falando, né, que as histéricas, a vida sexual delas são sintomas. O gozo sexual é a sintomatologia histérica, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a pensar que é tudo realmente tão diverso, né, ao ponto que o Freud realmente chegou daí, numa nota de rodapé, né, nesse texto, acho que dos 3 ensaios, agora não sei qual deles, mas acho que é nesse, que ele fala, ele chega ao ponto de falar que qualquer área do corpo, inclusive interno, pode ser erógeno, pode ter esse atributo de ser erógeno. Exato. Mas, enfim, daria para ficar um tempão aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada, Sandra, também. E eu pelo agradeço, Ana Clara, seus comentários, suas observações e, enfim, Sandra está aí me olhando, eu já estou com medo da hora, então não vou te responder longamente, apenas dizer assim, o meu medo, de fato, é que, por boa intenção, também, a gente termine rompendo a identidade epistemológica da psicanálise, mesmo bem Exatamente. intencionados, mesmo por um bom propósito, mesmo por um Exatamente. bom motivo. E a gente perca um instrumento de pensamento que é precioso e que, na verdade, é a mãe de todas essas transformações. Exato. Seria impossível pensar numa sexualidade diversa e singular se não tivesse existido Freud. É absolutamente impossível. E isso que você fala, né, do homem e da mulher, na Conferência 33, que é o último ensaio dele sobre psicologia, sobre feminilidade, ele diz: homem e mulher são conteúdos teóricos, são construções teóricas de conteúdo incerto. Isso. São só construções teóricas, mas que são imersas em características idênticas. Uhum. Obrigado a você, viu? Obrigada a você. Obrigada. Arleide, querida, vamos terminar com você. Vamos sim, boa noite a todos. Obrigada, Lírio. É maravilhoso, maravilhoso sempre lhe ouvir. É, não sei se minha pergunta faz sentido, mas eu tô voltando à questão da identidade ainda, tem a ver com a singularidade, a identidade e a identificação, né? É, porque quando você, né, diz assim, separa a identidade subjetiva e a identidade social, e aí eu estou me referindo, claro, à identidade subjetiva, pela cabeça passando muitas coisas, eu acho, como da de todo mundo. Pensei aqui, claro, né, o passeio, né, pela a psicologia de grupo e análise do ego, de como a gente se afasta, na verdade, da massa pela questão da nossa individualidade, não é? Eu só vou me identificar com a massa se aquilo tiver alguma coisa em comum e alguma coisa que fira a minha individualidade, talvez me faça, ou a minha singularidade, talvez me faça afastar, não é? E no final das contas, ele dá o exemplo das massas para nos ensinar mais uma vez sobre a estrutura do ego. E pensando na estruturação do ego, eu pensei o seguinte aqui: se faria sentido a gente pensar, sempre ficou aquela coisa de as identificações primárias, claro, a gente sabe que elas são as mais importantes, e quando você falou na identidade como um conceito que ele está subjacente, ele está ali presente o tempo todo, e a gente tem a questão das identificações, eu pensei se faria sentido a gente pensar na identidade, a subjetiva, a que produz a nossa singularidade, né, como
um conceito, mas ou como uma formulação, como uma parte da estrutura egóica nessa diferenciação é, de, de formação, né, que agregaria as identificações primárias, né, e porque, assim, tem algumas coisas que parecem que elas são um tanto fixas na nossa identidade ao longo da vida, né, a gente não vive nessa. Claro que a grande maioria é transitória, a gente tem várias identificações ao longo da vida, mas todas vão se, se formar, né, ou acontecerem em função dessa identidade mais singular e inicial, e se faria sentido a gente pensar em identidade subjetiva como esse conjunto inicial de identificações primárias, e, claro, se agregando ao longo da vida e das reformulações e transições do ego e transformações do ego na relação com o mundo, é, em, da maneira que a gente se transforma, né, com nossas modificações, flexível, é, como você falou, não totalmente, porque mesmo que a gente tenha flexibilidade, todos nós temos, mas você não se transforma absolutamente numa outra identidade subjetiva ao longo da vida, não é? Não sei. Não, É porque isso. ah, as identificações primárias vêm da identificação com o ego ideal. O pai não existe, o pai está ali só para representar o ego ideal, aquilo que é o desejo da mãe, aquilo que é o falo, que representa o falo. Então, eu me identifico com um eu que está fora de mim, um outro eu ideal. E esse outro eu ideal, pelo processo de identificação, ele é incorporado ao meu eu, sobre a forma de ideal do eu, que Freud chama de uma gradação diferenciada dentro do eu. Ora, então, essa identificação, que foi uma identificação, se transforma numa identidade, porque eu não posso desenvolver um laço de identificação comigo próprio. Comigo próprio tem que ter um outro nome. E esse outro nome é a minha identidade. Saber quem eu sou, minhas falhas, minhas virtudes, meus defeitos, quem eu deveria ser e o tumulto que isso cria. Enfim, ensejando a capacidade de mudança que a gente tem constante, porque, agora, mantendo sempre uma capacidade de autorreconhecimento. Mesmo que eu mude completamente, que eu deixe de ser inteiramente o que eu era, eu ainda sou capaz de me reconhecer na nova forma. A nova forma ainda terá uma identidade de eu, ainda terá um eu ideal, porque eu não sou nada, eu não sou uma pasta, eu sou uma pessoa dentro de um ambiente. Mesmo que eu mude completamente minha identidade, eu continuo sendo, na nova identidade, na nova forma de ser, eu constituo uma nova identidade. Eu mudo ela junto. Não é uma nova que eu descubro, é a mudança ela vai acompanhando gradativamente, de maneira que eu continuo sendo capaz de me reconhecer, como Lacan mencionou na fase do espelho. Sim, eu não pensei numa incapacidade de reconhecimento, não. Acho que é aí só diante de uma grande patologia, não é? Mas do identidade, o que é, vamos dizer assim, alguma coisa que fica permanente, que seria essa capacidade de você poder se reconhecer, mesmo lá na frente, mesmo diante de tantas mudanças. E mesmo que você mude completamente, você ainda vai ser capaz de se reconhecer por aquela frase que ele usa na frase do espelho. Aquilo que não é ela, sou eu. Aquilo que não é você, sou eu. Aquilo que não é Sandra, sou eu. Aquilo que não é Ana Clara, sou eu. E com isso eu garanto a possibilidade de ter uma identidade própria, em nome da qual eu atuo. Do contrário,
correremos o risco de nos tornar individualmente irresponsáveis. E responsáveis apenas pelo que fazemos dentro de um grupo. E isso é extremamente perigoso. O relativismo moral de Foucault está calcado na ideia de que eu sou responsável pelas relações de opressão que eu executo, que eu vivo, que eu compartilho, ou com as quais eu sou conivente. Daí a grande briga, célebre briga que ele teve com aquele linguista fantástico. Sim, Soci, Soci. Não, 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 é um que é vivo ainda, mora no Brasil. Ah, Teve doente há pouco tempo, Agora, foi professor do MIT, ele é bem velhinho, ele teve internado há pouco. Francisco Chomsky. Chomsky. Ele teve uma Chomsky. briga homérica com Chomsky, homérica, e falava horrores de Chomsky, por conta da ideia do relativismo moral, porque Chomsky acreditava que a sociedade deveria primeiro evoluir e depois se transformar. Foucault acreditava que isso era impossível. Ninguém evolui na injustiça. Uhum, Ninguém evolui na opressão. Então, somos responsáveis individualmente por aquilo que vivemos uhum. e que fazemos. Ok, Sandrinha? Obrigada, gente. Eu gostaria muito de agradecer a Lírio, um agradecimento especial pela noite que nos proporcionou, não é? Agradecer a presença de vocês, as discussões, e foi dado o chute sobre o 30º Congresso na SPRPE, ainda na nossa gestão, presidente. Quer falar alguma coisa? Né? O que eu falar, mas teria que ser conversar sobre tantas coisas que já tive a oportunidade de te ouvir tanto, né, Alirinho? E me veio muito a questão das neonecessidades, né? Que eu gosto muito de Joyce, do exemplo Uhum. que parecia que era de Joyce, né? E parece que é teu, porque eu já falei desse exemplo em vários lugares, de alguma forma. Toda forma de amor vale a pena. Você abriu sua palestra dessa maneira, Toda forma de amor vale amar. não é isso? Isso. Até tem Vou deixar candidato me perguntando se poderia botar um curso extra, mini curso sobre o tumulto das sexualidades. Tá vendo? Já Muito boa. recebi aqui. Parabéns, Gente, Aline. Foi ótima boa sua. noite, Alírio. Quer dizer alguma coisa? E quero agradecer a participação de todos, as perguntas, os comentários muito interessantes e, enfim, a oportunidade do convite de Sandra, novamente, de poder contribuir com a sociedade, com a FEBRAPS, instituições que eu faço parte, fiz há muitos anos. Muito obrigado a todos e uma Boa boa noite. noite. Obrigado pela Boa noite. paciência. Obrigada, gente. Boa noite. boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Foi lindo, obrigada. Boa noite. Tchau, Alírio, obrigada, viu? Tchau, obrigado. Alírio, Tchau, parabéns, obrigada. Obrigado, Ana. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.